aqui na verdade era para estar passando essa imagem desse mesmo vídeo, que é as aulas, os trechos das aulas, né, como ressignificar um pouco essa teoria, essa prática, né, Você vai ficar na mão, filho? Não. Para Campinas. E a gente percebe, a gente é um ser sensório, mergulhado nesse universo de sinais. E a gente dá uma ordem, nós precisamos dar uma ordem. Porque essa é a maneira através da qual nos constituímos, não mais apenas como indivíduo, organismo animal, mas como sociedade, né? Um grande corpo coletivo consciente. Então, o que eu acho interessante é que você mostra o que se passa, né? Não desconsiderar o fato de que essa teoria pode nos permitir estabelecer uma ordem na nossa percepção, esse caos, né, de uma maneira que você vive como ser perceptivo, né, esse percurso, né, cotidiano da nossa existência. Então ela nos conscientiza, né, dessa estrutura, te dá uma certa ordem, né, porque o processo cognitivo, como aparece no filme que eu estou falando, é um princípio de ordem. E o signo é um elemento, é a unidade elementar desse princípio de ordem. O signo, bilhões de signos que se interconectam para construir a significação de várias formas. Então, achei interessante ter o esforço de, dentro da teoria que aparece no espaço da sala de aula, né, aparentemente bastante abstrato, e imediatamente encontrando um rebatimento, né, no teu cotidiano. São quase todas imagens daqui, assim, só algumas daquela parte que o Bocara fala da semiose, né, que foi mais captada da internet. As restantes são todas de aulas, desde o Elinaldo, né, os filmes que ele passa, os filmes que o Bocara passou também, um pouco dessa mescla de tudo. Assim. Você tentou estabelecer essa relação. Eu achei interessante, porque muitas vezes bate, né? Você consegue ilustrar, né, através de alguns exemplos. Por exemplo, quando eu falo do fluxo, né, do pensamento, o pensamento flui. Ele flui dos corpos individuais para a formação de um suposto hipotético corpo coletivo. Somos internos. Nós temos problema em manipular só. O que nos atrai tanto? Indícios de possibilidades que os indivíduos passam a orientar a sua vontade consciente de acordo com esse logos, com esse nexo, com esse fluxo contínuo de pensamento. Pouco se fala da linguagem. Você vai lançando dados. Os signos precisam de outros signos. E formando combinatórias. O que é o contraste na nossa linguagem? É o desconhecido, é o mergulho no desconhecido. Quem é a pessoa que está interpretando? A materialidade dos ônibus, da estrada, dos sinais de trânsito, da música, essa materialidade que se estrutura os signos através das suas formas materiais que são significantes, para orientar a nossa vontade individual dentro desse corpo coletivo. Nós nos tornamos um corpo coletivo, uníssono, né? Pressupõe que esse movimento todo seja harmônico, ordenado, há uma ordem nesse movimento. E você, através da linguagem do vídeo, faz essa relação toda. O curioso é como isso, né, como isso rebate na tua mente, como que você interpretou isso, como que você tentou encontrar no teu cotidiano esses elementos colocados abstratamente, né, pela teoria. Né? Foi isso que eu entendi, esse esforço, né, de
E é interessante porque a gente se vê, né? A gente vê esse processo. A gente se vê aluno, a gente vê caneta, vê Voz da Silva. a voz da Silvia, né? A gente é recebido pela voz da Silvia. Então a gente sabe, estamos aqui, né? Você tentou construir esse ambiente assim, sólido, né? Muito sólido, os prédios, os ônibus, o cara lavando o ônibus, toda essa estrutura, né, para carregar as pessoas, levar as pessoas para a sala de aula, levá-las de volta para casa, estabelecer esse processo de construção de uma consciência, né? Que é a matéria-prima da universidade. A gente não produz alguma coisa concreta, a não ser a consciência, né? A possibilidade de elevar pessoas a um outro nível de consciência, né? De auto-observação, de autoconsciência. Como eu já disse várias vezes para vocês, a ciência do signo, ela é extremamente sofisticada, porque ela está querendo entender como que o pensamento pensa, né? Esse fluxo contínuo que está na nossa mente 24 horas, né? E que o tempo todo tentam estabelecer uma ordem de significação desse caos perceptivo. Bom, nesse seguinte, o espelho é uma superfície polida com alta capacidade de reflexão. Dentro da caótica, há uma incidência luminosa. Então, a gente se reconhece um pouco de identificação. Acho interessante no final do curso acontecer isso, né? A gente se vê. É curioso, né? Porque de alguma maneira dá uma certa importância, muitas vezes a gente não tem, né? A gente fala, nossa, o negócio parece que é sério, né? O pessoal está acreditando nessas coisas. É devolvido. As partículas, é uma onda, é uma partícula, um choque de partículas e elas são arremessadas de volta pela forte capacidade de reflexão, que seria uma superfície extremamente polida, portanto não passiva de ser atravessada. Estamos aqui seriamente envolvidos com o desejo de nos defrontarmos, né, com a construção da consciência, né, como a consciência se constrói. Porque é isso que é fundamental, porque a gente muitas vezes o aluno não entende isso, né, durante muito tempo. Ele não percebe que a nossa matéria-prima, entre aspas, não é um produto concreto, é a consciência. Altíssimas conexões entre si, para que se produza fluxo de pensamento através da dinâmica da consciência. Esse seu ir e vir, né? O que significa isso? Né? Esse esforço, ele no fundo, o que ele resulta? Ele resulta em outro nível de consciência. Né? O sujeito está lá, né? Não temos um produto concreto. Né? Das pesquisas, temos relatórios, enfim, mas o que sai disso? O que essa máquina toda produz, constrói? Um outro nível de consciência. Na linguagem do cinema, na linguagem das artes plásticas, na linguagem da música, da dança. Né? É interessante, eu acho que é a primeira vez que alguém faz esse retorno, né, no final. Porque muitas vezes o aluno se pergunta por que a gente tem feito nesses rituais no final do semestre essas apresentações.